a morte do delegado Rui Ferraz, lá em São Paulo. Falamos muito sobre isso ontem, assunto de extrema importância, principalmente sobre a criminalidade do Brasil, já foi assunto do contexto de hoje, a criminalidade crescente aqui no Brasil, as facções criminosas que estão aí entremeadas em todos os âmbitos da nossa sociedade. Nós estamos ao vivo hoje com o promotor Lincoln Gaquia, que é promotor da Justiça da GAECO, que é a área de investigação do Ministério Público de São Paulo, para falar conosco. Eu chamo também André Chalders, que é repórter aqui do Portal Metrópolis, da coluna Andresa Matais e do André. Podemos colocar o Chalders conosco na tela, produção? Muito bem, e dando boa tarde então para o promotor, Dr. Lincoln, muito boa tarde, obrigada por participar conosco no Contexto. Boa tarde, é um prazer falar com vocês, Leila, Andresa e Chalders. Estou à disposição de vocês. Vamos lá, tivemos essa notícia extremamente triste nesta terça-feira. O ex-delegado que não estava mais com proteção da polícia, que não estava, infelizmente, naquele dia no seu carro blindado. E eu jogo a situação para a vida do senhor, Dr. Lincoln, que também é um dos nomes que a gente já sabe que está nessa lista, digamos assim, de jurados de morte aí pelo PCC, vem investigando o PCC há muitos anos, está sempre com proteção na sua vida, no seu dia a dia, e está aí prestes a se aposentar em breve. Como é que o senhor enxerga o seu cenário a partir do momento da sua aposentadoria? Olha, primeiro dizer que eu fiquei realmente muito abalado, né, e consternado com o assassinato bárbaro aí do Dr. Rui Fontes, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, né? Já fizemos vários trabalhos juntos, é um ícone, né? O Rui foi um ícone nas investigações relativas ao PCC, acredito que seja o policial com maior conhecimento nessa área, e que galgou todos os postos mais importantes da Polícia Civil, foi diretor de departamentos importantes, foi delegado-geral até 2023 e se aposentou agora, recentemente. Estava como secretário municipal aqui em Praia Grande, na Baixada Santista, e acabou sendo barbaramente assassinado. De fato, em que pese ele ter várias ameaças, ele ter sido um cara que foi jurado de morte durante a sua carreira, eu mesmo já passei várias situações para ele, de risco à vida dele, ele não dispunha, de fato, de nenhuma segurança do Estado, havia relatado isso a mim, parece que falou isso também numa última entrevista em vida. Não sei se ele chegou a pedir algum tipo de segurança ao Estado de São Paulo, me parece que não, mas isso fazendo a minha situação, me causou, assim, uma preocupação maior ainda, né? Se o Rui, que foi talvez o maior combatente do PCC que eu tenha conhecido, ficou abandonado na sua aposentadoria e foi morto aí, executado covardemente aí na última terça, né, o que vai acontecer comigo também? É algo que me preocupa. Eu não tenho nenhuma garantia legal, nem só eu, nenhum policial, nenhum promotor ou juiz no país tem nenhuma garantia legal de segurança, inclusive na ativa, né? Não há uma lei que nos permita ter a garantia de escolta durante a atividade e muito menos ainda durante a aposentadoria. Nós estamos brigando para que a gente tenha uma legislação que nos ampare e para que outros Ruis e outros Lincolns, né, e tantos outros policiais e autoridades no Brasil prossigam, né, nesse trabalho de combate ao crime organizado. Doutor, ontem eu estava vendo que o senador Sérgio Moro foi ao plenário do Senado se manifestar. O Senado aprovou uma proposta nesse sentido, né, de que quem se aposentar continuaria tendo essa segurança, né, do Estado, mas essa proposta está parada lá na Câmara dos Deputados, numa gaveta ali, e isso não avançou na votação, né? Pelo visto, a Câmara está mais preocupada em se blindar do que aprovar esse tipo de medida. Existe alguma conversa, desde agora o episódio dessa semana, para que essa proposta avance? Vai haver alguma interlocução com o governo federal para ter um apoio nessa medida, com o presidente da Câmara, ou está muito incipiente ainda?
Olha, eu de fato não sei, né, se existem conversas com o Congresso, com a Câmara a respeito disso aí. Soube do projeto do senador Moro, ele havia inclusive me mandado uma cópia. Aqui hoje em São Paulo foi proposto uma legislação estadual prevendo aí proteção aos policiais, a promotores, juízes, enfim, a delegados que tenham ameaça no curso da sua atividade, né, em razão da sua atividade e, inclusive, estendendo na aposentadoria. Eu fui convidado pelo ministro da Justiça, pelo Ministério da Justiça, para compor um grupo de trabalho que elaborou, né, o projeto de lei antimáfia, que está sendo denominado como projeto de lei contra as organizações criminosas, né? Nesse projeto há previsão, um capítulo, inclusive, de proteção aos policiais, às autoridades, agentes públicos, testemunhas e vítimas, né? E nesse capítulo tem uma previsão de proteção, de escolta armada, inclusive na aposentadoria, tem uma previsão até muito interessante de poder ocorrer uma remoção temporária ou permanente do policial ou de um agente público de um estado para o outro, que às vezes isso já resolve o problema dentro aqui do próprio país, né, deslocando um policial para outra unidade da federação. Enfim, isso está no Ministério da Justiça e aguardo ansiosamente que o ministro da Justiça encaminhe esse projeto de lei para o Congresso. Eu acredito que isso vai ser encaminhado, né? Mas, por hora, nós não temos ainda nenhuma discussão. Mas eu acredito que, infelizmente, né, tivemos que ter uma tragédia, que foi esse assassinato brutal do Dr. Rui, para que esse assunto voltasse à tona e talvez ganhasse força. Childers. Sim, Dr. Lincoln, nos últimos anos a gente vem se surpreendendo, né, enquanto país, com a amplitude das ações aí, com a ousadia das ações das facções criminosas, e começa a ficar claro para todo mundo que eles não só não têm medo de desafiar o Estado, como estão também dentro do próprio Estado, influenciando inclusive nas políticas públicas para a área penal, por exemplo. De tudo que se sabe, o senhor, como um dos maiores investigadores aí das facções no país, como que é essa atuação deles? Dá para dizer que eles já estão dentro do Estado formulando a política pública penal ou não? Ou isso é um exagero? Olha, eu acho que eles estão quase chegando lá, né? Não é? Eu acho que nada do que se falar nesse assunto, e olha que eu venho falando que o Brasil caminha a passos largos para se tornar o narco-estado, e eu sou muito criticado por isso, né? Nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu dou palestra para as forças de segurança, do Brasil todo, e até fora do Brasil. Há alguns anos atrás, eu classificava o PCC como uma organização em estágio pré-mafioso, porque eles não tinham ainda uma lavagem de dinheiro estruturada, veja, né? E hoje a gente está falando da infiltração do PCC nos poderes do Estado, a gente está falando da infiltração do PCC na economia formal, inclusive em alguns setores importantes do mercado financeiro. Então, me parece que essa sua preocupação, Charles, não está longe de virar realidade. Ontem eu teria uma audiência que acabou sendo adiada em São Paulo, de uma ONG que foi criada, na verdade, para defender, não o direito dos presos, mas para defender os interesses do PCC. E essa ONG foi atendida por setores importantes do governo estadual, do governo federal, e não está distante de propor, sim, políticas públicas, primeiro, inicialmente na área relativo aos presídios, mas depois ainda, talvez, propor políticas públicas também, infelizmente, na área de segurança pública, né? Isso aconteceu na Itália, veja bem, essa infiltração, que ela não é algo rápido, né? Isso vem acontecendo de maneira fragmentada há anos, eu diria até há décadas, mas não está distante de acontecer. Eu estive na Itália 5 vezes nos últimos 2 anos, a convite dos procuradores antimáfia italianos e dos policiais italianos. E todos eles me disseram que o que aconteceu com a Itália nos anos 80 e 90 está acontecendo com o Brasil hoje. E é só a gente aqui no Brasil que não está enxergando isso, me parece.
O senhor poderia dizer que ONG é essa, que reunião, que situação foi essa, que audiência foi essa? A ONG é aquela ONG Pacto Carcerário, algo desse sentido. Acho que é Pacto Carcerário. Pacto Social e Carcerário de São Paulo. Pacto Social e Carcerário, exatamente. Essa ONG, ela tinha, vamos dizer assim, ela tinha muita representatividade, inclusive no Poder Legislativo, em alguns setores do Poder Legislativo, em setores de defesa dos direitos humanos, tanto do governo federal quanto do governo estadual. É óbvio que esses deputados, esses agentes públicos não tinham conhecimento de que era uma ONG que era, inclusive, financiada pelo PCC, que prestava contas ao PCC. Nós chegamos a ter, inclusive, um documentário que foi financiado pelo PCC, infelizmente, eles financiaram um documentário em defesa aí de algumas pautas que eles diziam relativas à opressão do Estado. Mas tudo isso foi encomendado pelo PCC. Sim, é o documentário O Grito, né, que chegou a ser exibido na Netflix. Exatamente. E acabou sendo removido depois da operação de vocês, a operação Fake Screen, que mostrou justamente esse grau de penetração, né, do PCC a ponto de articular ONGs, articular obras audiovisuais para defender os seus pontos de vista. Doutor, quanto que o senhor disse que está muito próximo, né, de interferir nas políticas públicas, eu diria que já está interferindo, né? A gente já noticiou, né? Inclusive o Childress vem noticiando isso, quanto que representantes de ONGs ligadas ao crime organizado já conseguiram acesso, inclusive, ao Ministério da Justiça, né? A gente lembra aqui da história da dama do tráfico, que teve reuniões ali no mesmo andar do então ministro Flávio Dino ali, na Justiça. Eu queria, a gente também, uma reportagem do Childress noticiou recentemente que o ministro Márcio Macedo fez reuniões, né, com uma faccionada, eu nunca sei se é Comando Vermelho ou PCC, Childress. PCC, do PCC. Favela do Moinho, Alessandra Moja Cunha. Eles tiveram reuniões para que o presidente Lula pudesse ingressar ali na favela do Moinho. O quanto que esse tipo de atitude do Estado, do poder central, legitima que as facções criminosas comandem áreas do país. E o senhor já poderia nos dizer, eu não sei se o senhor tem esse cálculo, quantos % do território brasileiro já é dominado pelas facções criminosas, no ponto de que não se pode mais entrar nesses locais sem pedir autorização? Bom, ponto número 1, né? Eu disse o mesmo hoje, na entrevista ao próprio Metrópole pela manhã, não vamos demonizar o setor financeiro e nem setores da economia formal, nem todo o setor está contaminado pela infiltração, tanto do PCC quanto de organizações criminosas. Eu acho que as organizações sociais, elas prestam um serviço extremamente importante e relevante ao país, né? Principalmente porque são uma parcela da sociedade civil organizada, sobretudo aqueles mais carentes, né, que estão defendendo interesses e direitos que o próprio Estado tem negligenciado. Esse é um ponto. Agora, também essas organizações não estão, vamos dizer assim, isentas de terem infiltração ou mesmo de serem criadas pelo próprio crime organizado para servir a determinados propósitos. A questão da favela do Moinho, eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu fui, vamos dizer assim, o coordenador da operação da Cracolândia, Operação Saúde e Dignidade. Essa operação, ela começou um ano antes da nossa, de ser deflagrada a operação ano passado. Na verdade, nós fizemos um estudo, fizemos um diagnóstico na Cracolândia, verificamos que ali havia um ecossistema de atividades ilícitas, né, que favoreciam a presença daqueles usuários, daquele fluxo de usuários no local, e que o tráfico de drogas e também que o domínio territorial do PCC era mantido a partir da favela do Moinho, que é uma favela praticamente vizinha à região central onde estava a Cracolândia. Então, nesse sentido, nós entendemos que seria também necessário fazer uma intervenção nessa favela, que tem ali
milhares, né, 1.200 pelo menos famílias, 1.200 famílias de cidadãos de bens que são cadastrados, que moram lá não por opção, né, mas por necessidade, que eram oprimidos, que pagavam inclusive aluguel ao Léo do Moinho, essa família Morja, né, cuja líder da ONG teve encontros, sim, com o presidente, com ministros, enfim. Me parece que as assessorias aí da própria presidência da República e do Ministério falharam, né? Porque ali havia, sem sombra de dúvidas, uma ONG que era utilizada pelo crime organizado para defender não o direito dos moradores do Moinho, né? Mas sim para defender o próprio crime organizado, o PCC. Né? Isso ficou bem comprovado. Inclusive, essa mulher que vocês mencionaram, ela está presa, né? Foi presa na última operação. A gente conseguiu com o governo estadual e com o governo federal que houvesse ali a desapropriação não, porque a favela já estava com decreto de desapropriação, mas a desocupação daquela favela e que cada morador recebesse uma compra assistida de imóvel no valor de R$250 mil. Pois bem, essa ONG foi contra, né? E, inclusive, depois nós tivemos conhecimento que moradores que aceitavam estavam sendo coagidos pelo PCC a pagar quantias que chegavam até R$100 mil caso eles se mudassem da favela. Porque ali só o irmão dessa moradora, ele tem 80 casas ali, ele é o que faz a dominação territorial do local. Então, tudo isso mostra, sim, né, que essas ONGs, elas têm, infelizmente, né, uma penetração muito forte nos governos, e não só no governo federal, eu falo isso no governo estadual, em todos, né? Porque é difícil você depois verificar se são ONGs que estão favorecendo o crime organizado ou não. Sim. No caso da desocupação da favela do Moinho, há inclusive um áudio, né, promotor, de uma moradora dizendo que foi cobrado dela o valor de R$100 mil em benefício do Léo do Moinho e do PCC para poder deixar a sua casa. Quer dizer, uma situação absurda, né? O governo do estado se mobiliza, o governo federal mobiliza recursos para pagar, para auxiliar os moradores no processo de saída, e a facção ainda vai lá e quer cobrar um pedaço. Né? É por isso que eu venho discutindo a necessidade da gente criar, né, primeiro de se aprovar o projeto de lei antimáfia, mas também de se criar uma autoridade nacional, uma agência nacional antimáfia ou anti-organizações criminosas, né? Porque seria um órgão que centralizaria os esforços, as políticas públicas nessa área, inclusive com a previsão de composição desse órgão por todas as polícias, seja a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, pelas polícias estaduais, pelo Ministério Público e por órgãos de controle, Receita Federal, COAF, controladorias da União, tribunais de conta. Isso facilitaria muito a coordenação dessas ações. Evitaria, por exemplo, que num caso como esse, em que o próprio governo federal está ajudando a financiar a compra assistida da casa para os moradores, outra parcela do próprio governo acaba atendendo e sendo talvez mal assessorado, atendendo ONGs que estão servindo a crime organizado e que não concordam, né, com essa desocupação de uma favela para que os moradores sejam realocados em moradias próprias, inclusive sem custo. Né? Essa realocação seria custo zero para os moradores, ou seja, não há nenhum malefício, só teria benefício, não é? Enfim, a gente tem que discutir soluções para problemas que nós não tínhamos no passado. Por isso que eu digo hoje que a gente já tem uma máfia no Brasil, que é o PCC, e que, portanto, a gente precisa ter ferramentas, né, para combater esse tipo de fenômeno que nós não tínhamos. Doutor Lincoln, eu só ia dizer, Andresa, que ontem o ministro da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski, foi até o Congresso Nacional, mais uma vez, debater o projeto de segurança pública do governo federal. Ontem nós recebemos aqui o líder da bancada da bala, o deputado Alberto Fraga, que disse para nós que essa proposta do ministro Lewandowski não prevê o combate ao crime organizado. Aí perguntei a ele, o que
podemos fazer? A Andresa instigou bastante, colocou o deputado aí contra a parede, dizendo que as normas, as leis saem, de fato, do Congresso Nacional. Agora, se um projeto do ministro da Segurança Pública não prevê o combate ao crime organizado, o que os promotores de justiça, o que a justiça, o que a polícia pode fazer? Lembrando que o projeto de segurança pública do governo, ele também prevê mudanças estruturais e mudanças de atividade das próprias polícias, né? Olha, veja, o SUSP, né, Isso. é uma boa legislação, ele prevê, já previa, né, eu sou, inclusive, suspeito para falar, porque além de ser um defensor do SUSP, eu sou também um admirador e um amigo pessoal do ex-ministro Raul Jungmann, né, foi o idealizador, o criador do SUSP. O SUSP é uma ideia muito interessante, que precisava ser implementada, mas infelizmente foi uma lei que não pegou. O Brasil tem dessas coisas, né? Algumas leis elas não pegam. A gente precisa ter uma coordenação nacional, a gente precisa ter uma forma de ter uma coordenação nas políticas na área de segurança pública, uma centralização, por exemplo, e coordenação, integração das polícias, troca de informações entre essas polícias que não ocorre hoje, e isso não pode ser feito por uma instituição só. Não é atribuição, por exemplo, da Polícia Federal, e não poderia ser, com todo o respeito à Polícia Federal. Por quê? Porque não pode uma instituição se sobrepor sobre as outras. Nós estaríamos fragmentando ainda mais e dividindo a segurança pública nesse país. Eu defendo, sim, a constitucionalização do SUSP, é uma boa lei, assim como a gente tem o SUS, a gente tem também a lei da assistência social única, né, que também é muito boa. Veja que o SUS ajudou muito a resolver o problema relativos à saúde no Brasil. Então, o SUS é uma boa lei. Agora, não é só o fato de você constitucionalizar o SUSP que você vai resolver os problemas graves de segurança pública nesse país. No projeto, na PEC de segurança pública, eu verifiquei que existe ali realmente uma modificação muito grande, estrutural, nas funções, principalmente da Polícia Federal. Ali, por exemplo, a função da Polícia Federal hoje, pela Constituição, é uma polícia cujas atribuições são as investigações contra crimes praticados em detrimento de bens e direitos da União. E também crimes de tráfico internacional, por exemplo. Então, essa é a atribuição da Polícia Federal. Pela proposta de emenda constitucional, a PEC da Segurança, se amplia os poderes da Polícia Federal e se prevê o seguinte, que passa a ser atribuição da Polícia Federal as investigações de crimes praticados por organizações criminosas transnacionais, interestaduais, por milícias e e aqueles crimes também, né, que tenham repercussão nacional. Ou seja, praticamente tudo, né? E ali não diz, por exemplo, que essa atribuição da Polícia Federal, ela é compartilhada com as polícias judiciárias estaduais e com o Ministério Público, podendo levar a crer, inclusive, que passa a ser função exclusiva da Polícia Federal o combate ao crime organizado. Eu pergunto, com todo o respeito à Polícia Federal, eu acredito que a solução para os problemas de segurança pública no país passam principalmente por uma coordenação nacional e por uma integração das forças de segurança. E a gente está falando aí em praticamente 600 mil policiais civis, militares, policiais penais, guardas civis metropolitanos, e nós estamos falando de uma Polícia Federal que tem hoje 12 mil integrantes, extremamente bem qualificados, mas eu acho que esse é um ponto da PEC que eu não concordo, eu me posicionei já contrariamente, eu acredito que, se aprovado, ele vai provocar ainda mais uma crise muito grave na segurança pública, porque você vai dar atribuição exclusiva para a Polícia Federal,
combater o que nem todas as polícias do Brasil hoje, unidas com o Ministério Público, estão conseguindo combater. Né? Imagine 12 mil policiais terem, a partir da aprovação da PEC, a atribuição para combater o PCC, por exemplo. Entendi. Doutor Lincoln, uma última pergunta que eu gostaria de fazer, que é, assim, para aproveitar o conhecimento que o senhor tem acumulado aí já de décadas sobre o PCC, né? Que é o seguinte, vem se tornando muito popular uma tese, uma ideia, difundida inclusive por acadêmicos da área de segurança pública, de que como se diz, a expansão do PCC é a grande responsável pela queda do número de homicídios no estado de São Paulo. Isso é uma tese que tem sido repetida aí por vários atores da sociedade. E eu queria saber o que o senhor acha disso. O senhor concorda, discorda? Acha que faz sentido essa ideia ou não? Não, eu penso o seguinte, né? Eu já até debati isso em alguns locais. Por quê? Quando você tem uma defesa de uma ideia como essa, de uma tese como essa, você precisa ter alguma base que seja científica, né? De alguma pesquisa que prove isso, e até hoje não me mostraram nenhuma. Porque o que se diz é o seguinte, e eu até digo isso também, o PCC contribuiu para diminuir os homicídios no sistema prisional, não tenho dúvida alguma. Eu falo isso nas minhas aulas, nas minhas palestras, que dou pelo Brasil todo. Infelizmente, mas isso não é uma virtude do PCC, isso já é uma base das organizações criminosas, eles colocaram ordem no caos, que era o sistema prisional paulista, porque eles conseguem suprir uma ausência do Estado. Então, por exemplo, diminuiu drasticamente os homicídios que eram praticados em prisões dentro do Estado de São Paulo, porque passou a se ter regras infelizmente estabelecidas pelo próprio PCC. Então, o PCC hoje que determina se o sujeito pode ou não cometer um homicídio dentro do sistema prisional, senão ele vai morrer também. Né? Eu, uma vez entrevistando que eu também sou promotor de execução criminal, e eu continuo, né, não estou afastado das minhas funções, eu acumulo minhas funções com o GAECO. Conversando com o preso, eu perguntei para ele, falei, doutor, hoje é muito burocrático matar alguém aqui dentro. Dá muito trabalho, melhor deixar quieto. Por quê? Porque tem que ter um julgamento, tem que ter autorização, a gente brinca, mas é a verdade, infelizmente, é a substituição de uma lei do crime, né, frente à ausência do Estado. Agora, isso, Chalder, eu acho que poderia ser aplicado dentro do sistema prisional. Agora, você levar isso para o índice de homicídios no Estado, aí eu acho que já é um pouco temerário. É claro que você pode dizer que o PCC, por exemplo, ele, ao sair das unidades prisionais e dominar territorialmente, principalmente as comunidades carentes, onde ele acaba utilizando essa região para vender e produzir a sua droga, né, porque eles compram pasta base, essa pasta base ela é transformada em crack, em cloridrato de cocaína, que é a própria cocaína, nessas padarias, né, que são os locais que eles colocam ali para fazer o entorpecente. E isso normalmente está nas favelas, nas comunidades carentes. E ali também vige a lei do crime. Né? O PCC, ele impede que se chame a polícia, por exemplo. Então, ele cria uma certa simbiose com a sociedade, ele se aproxima da sociedade. Eu já vi casos de criminosos do PCC que são sintonias de determinada região, mandar dar botijão de gás, pagar a farmácia, dar cesta básica para morador, tudo isso eu já vi. Né? E claro que não tem café nem almoço grátis. Isso é por quê? Porque eles não querem aproximação nem da polícia e nem do Estado nessas regiões. Então a tese de que o PCC acabou com os homicídios, ela é correta? Não, porque você não pode cometer crime só dentro daquela comunidade. Então eles, fora da comunidade, os crimes acontecem normalmente, latrocínio, o que a gente mais vê hoje é latrocínio, que nada mais é do que um roubo que não deu certo, né? Quando a gente na aula de direito penal a gente fala isso, que o resultado não era querido pelo agente, é um roubo que não deu certo,
vai roubar um celular, acaba matando a vítima, né? Isso é o que mais ocorre em São Paulo. Mas uma questão tem que ser dita, Charles. Isso é verdade, isso não é atribuído ao PCC. O que impacta o número de homicídios, não só no estado de São Paulo, mas no país, principalmente é a guerra de facções por disputa de pontos de tráfico. Isso já há estatística nesse sentido. Então, se você conseguir, evidentemente, através de políticas públicas, reprimir essas facções, combater essas facções, você vai inexoravelmente diminuir o número de homicídios de modo geral no país. Os estados que têm maior número de homicídio hoje são aqueles que ainda estão em disputas territoriais por venda de droga. O PCC no estado de São Paulo, ele acabou se tornando hegemônico. Então, a gente não tem mais esse tipo de homicídio relativo à disputa por pontos de venda de droga. Mas não dá para a gente cravar que o PCC ele ajudou a diminuir, porque aí eu acho que seria desprezar o trabalho das polícias, né? Enfim, do próprio Ministério Público, do Estado. Eu acho que isso seria da minha parte leviano. A não sei que alguém conseguir me provar o contrário. Eu até hoje não consegui ainda uma tese que se enquadre nessa colocação que alguns especialistas fazem. Doutor, eu imagino que a aposentadoria para todo mundo é aquele momento assim, né? Agora eu vou curtir a vida, né? Vou descansar, vou tocar outros projetos. Para o senhor, começou a virar uma dor de cabeça? Ou como é que, em algum momento, o senhor se arrependeu de ter seguido essa linha de investigação de facções criminosas? Como é que viver sob a ameaça aí desses grupos que são tão poderosos hoje? Olha, veja, a minha vida toda, eu estou há 34 anos no Ministério Público, mas pelo menos há 20 anos eu estou envolvido em investigações relativas ao PCC. Muito mais por necessidade do que por interesse pessoal, né, por vocação. Porque eu, em 2005, eu tive um problema com integrantes do PCC, fui decretado a morte e resolvi por conta própria, naquela oportunidade, já que o Ministério Público não me deu apoio, já que eu não tive apoio também das polícias, eu resolvi por conta própria fazer as minhas investigações. Eu comecei a minha vida de conhecer o PCC nessa situação. Eu consegui depois resolver esses problemas, identificar esses criminosos. Eu precisaria saber, veja só, né? Quem pode mandar matar um promotor, se é com um integrante de que categoria, né? Quem, como, onde, por quê? Eu precisava dar as respostas a essas indagações. Então, eu comecei a fazer esse trabalho empiricamente sozinho, ele cresceu, depois eu tive apoio das polícias, sobretudo da Polícia Militar, e acho que hoje, talvez, aí a gente tenha a maior central de inteligência do país, né? E eu tive, nesses 20 anos, eu tive várias oportunidades de sair desse trabalho, né? Mas eu acabei continuando. Vários momentos de inflexão na minha carreira que eu poderia ter abandonado esse trabalho, ir para outra área dentro do Ministério Público e seguir minha vida, que eu havia programado quando eu me dispus a ser promotor. Mas eu acredito em missão, eu acredito que eu preciso continuar esse trabalho. Eu, em 2018, quando eu assinei sozinho o pedido de transferência do Marcola e de mais 22 líderes do Sistema Penitenciário Federal, eu sabia que aquela assinatura iria mudar o meu destino para sempre. Eu não consultei meus familiares, eu não consultei ninguém. O que eu obtive apenas foi uma negativa do Estado. O Estado que, a princípio, concordou em fazer essa remoção, e eu sempre brinco, né? A gente, às vezes, tem que brincar com a própria desgraça, com a própria situação. Eu falo que ninguém sabe quem foi o promotor responsável pela remoção do Fernandinho Beiramar, pela remoção do Ney da Rocinha e tantos outros, do Marcinho VP, porque essas remoções foram e devem ser feitas pelo Estado, que é um ente despersonalizado. No estado de São Paulo, por conta dos ataques de 2006,
A partir dali, que eu classifico como ataques terroristas, né? A partir dali criou-se um medo do governo estadual em mexer com essas lideranças, estar sujeito a novos ataques, como aconteceram em 2006, que acabam com a campanha, né, com a vida política de governadores, de secretários, de comandantes. E se num primeiro momento, em 2018, veja que estávamos à véspera das eleições, esse plano foi descoberto em setembro de 2018 e provavelmente o resgate ocorreria no dia do primeiro turno das eleições. Então, a gente precisaria de tomar uma providência. A polícia cercou aquele local, os secretários e o governador, então, concordaram em fazer essa remoção. E aí, para minha surpresa, as eleições passaram, o primeiro turno, o segundo turno, o governador, então, perdeu as eleições, os secretários retiraram a vontade e o apoio em fazer a remoção. Deixa para o próximo governo. Né? E a gente não podia fazer aquilo. O próprio Ministério Público, diga-se de passagem, foi contra a remoção. O procurador-geral também não concordava com a remoção. Se o Estado não tivesse de acordo, eu assinei sozinho. E quando eu assinei, eu tinha até porque eu já estava ali há muitos anos à frente disso, eu sabia que eu ia mudar o meu destino, né? Mas é o que eu precisava fazer. Se eu não fizesse, ninguém iria fazer. Né? Não é uma questão de heroísmo, é uma questão de dever, de cidadão. Eu tenho filhos, né? Eu pretendo ter netos, eu acho que a gente tem que brigar por um país melhor. Muitos me criticaram por isso, né? Olha, você não devia ter feito isso, enfim. Não tenho como voltar atrás. Então, quando se pergunta sobre a minha aposentadoria, meu futuro é incerto. E eu, quando vi pela televisão, na terça-feira, as imagens de um amigo ser morto, e sabendo que ele foi, de certa maneira, ainda que não diretamente, mas de certa maneira abandonado pelo Estado, né, porque ele não chegou a procurar proteção, aquilo me fez remeter ao meu próprio futuro, né? Se não serei eu daqui a 2, 3 anos, que serei morto numa emboscada dessa. Ou numa situação ainda mais triste, se eu vou ter que pedir asilo político. E falei isso pela manhã e repito, né? Eu vou pedir um visto para trabalho, e eu teria que pedir asilo político em algum país da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, porque eu não teria segurança no meu próprio país concedida pelo Estado. Então, eu acho que isso aí seria um exemplo de que todos nós falhamos e o Estado brasileiro falhou, né, com seus agentes públicos, e que dirá com cidadãos, não é? Então, é isso, né? Se eu conseguir responder a sua resposta, eu não tenho expectativa feliz de aposentadoria. Uma pena, doutor. Pessoas como o senhor ajudam o Brasil e enaltecem, né, o serviço público, e tem muita gente assim, né? E isso é muito bom. Queria agradecer a entrevista, desejar boa sorte para o senhor, que o senhor continue fazendo o seu trabalho, que é tão importante e exige tanta coragem, tanto amor pelo país, né? Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Obrigado, doutor Lincoln. Olha, a gente